O dilúvio de Noé e a arca após a criação, a queda de Adão e Eva e o primeiro homicídio cometido por Caim, a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra. Gerações nasceram, cidades foram fundadas, técnicas foram desenvolvidas, cultura e música surgiram, mas algo essencial foi se perdendo: a comunhão com Deus. O livro de Gênesis descreve esse período como um tempo de crescimento populacional acompanhado de degeneração moral profunda. Embora houvesse avanços externos, o coração humano estava cada vez mais distante do Criador. A Bíblia afirma: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Essa frase revela algo assustador. O problema não era apenas comportamento externo, mas a intenção interna. A corrupção não era pontual. Era constante, a violência se espalhava, a injustiça se tornava normal. A vida humana perdia valor. O pecado deixava de ser exceção e se tornava sistema. O mundo antes do dilúvio era um mundo sem limites morais, sem reverência, sem temor a Deus. A humanidade, criada para refletir o caráter divino, agora refletia egoísmo, brutalidade e arrogância. Uma das declarações mais profundas e difíceis da Bíblia aparece nesse contexto. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Essa frase não indica erro divino, mas tristeza profunda. Deus não erra em suas decisões, mas se entristece quando sua criação escolhe a destruição. O texto revela um Deus pessoal, sensível, que sofre ao ver o rumo da humanidade. O pecado não é apenas quebra de regras, é quebra de relacionamento. E essa quebra gera dor no coração de Deus. Em meio a esse cenário sombrio, surge uma frase que muda tudo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé não é apresentado como perfeito, mas como justo, íntegro e que andava com Deus. Em uma geração marcada pela violência, Noé escolhe a retidão. Em um mundo dominado pelo caos moral, ele escolhe obedecer. Características de Noé: vivendo em meio à corrupção, mas não se corrompeu, cercado por violência, mas escolheu a paz, rodeado por incredulidade, mas manteve a fé, chamado por Deus. Mesmo quando ninguém mais ouvia Noé, representa a possibilidade de fidelidade mesmo em tempos difíceis. Ele prova que a obediência não depende do ambiente, mas do coração. Deus revela a Noé a sua decisão: o fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. O dilúvio não é um ato impulsivo, é um juízo moral após gerações de advertência silenciosa. A violência havia atingido um ponto irreversível. A criação estava sendo destruída por aqueles que deveriam cuidar dela. Deus decide reiniciar a humanidade não por ódio, mas por justiça e misericórdia futuras. Deus dá a Noé uma ordem inesperada: faze para ti uma arca de madeira de cipreste. A arca não era um barco comum, era uma estrutura gigantesca, projetada para preservar a vida durante um juízo global. Dimensões da arca: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Era grande o suficiente para abrigar Noé e sua família. Casais de animais terrestres, alimentos para todos. A arca tinha 3 andares, uma única porta, uma janela superior. Tudo na arca aponta para ordem, planejamento e propósito. A construção da arca provavelmente levou décadas. Durante esse tempo não havia sinais de chuva, não havia evidências de dilúvio. Noé era ridicularizado. Sua fé era testada diariamente. Mesmo assim, Noé construiu exatamente como Deus ordenou. A fé de Noé não foi apenas crença, foi obediência à prática. Ele não apenas acreditou na palavra de Deus, ele viveu por ela. A Bíblia destaca que a salvação alcançou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Quem e Jafé, as esposas de seus filhos. 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Isso revela que a fé de Noé impactou sua família. A obediência de um homem salvou gerações. A arca foi um lugar de preservação familiar. Deus ordena que animais entrem na arca, de cada espécie, macho e fêmea. Alguns em número maior para sacrifícios. Animais não foram capturados por Noé, mas conduzidos por Deus. Isso mostra que o Criador ainda estava no controle da criação. O dilúvio não era apenas julgamento, era também preservação. Um detalhe poderoso do texto é este: o Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem fechou a arca, foi Deus. Isso simboliza o fim do tempo de oportunidade, o limite da paciência divina. A separação entre salvação e juízo. Enquanto a porta estava aberta, havia chance. Depois de fechada, não havia retorno. As fontes do abismo se rompem. As comportas do céu se abrem. Chove por 40 dias e 40 noites. As águas sobem, cobrem campos, destroem cidades, afogam montanhas, eliminam toda a vida fora da arca. O mundo volta temporariamente ao estado caótico anterior à criação. Águas cobrindo tudo. A arca, porém, flutua.
O juízo destrói, mas a graça preserva. Tudo o que respirava fora da arca morre. A terra fica submersa por 150 dias. O silêncio domina. O mundo conhecido deixa de existir. O dilúvio não é apenas destruição física, mas o fim de uma civilização inteira. Então a Bíblia diz algo extraordinário. E lembrou-se Deus de Noé. Isso não significa que Deus havia esquecido, mas que chegou o momento de agir novamente em favor da vida. Deus faz soprar um vento. As águas começam a baixar. A arca repousa sobre os montes de Ararat. Depois de meses de espera, Noé solta um corvo, depois uma pomba, até que a terra seca. A espera exige paciência, discernimento e obediência contínua. Quando Deus ordena que Noé saia da arca, a primeira atitude de Noé é construir um altar ao Senhor. Ele oferece sacrifícios em gratidão. Isso mostra que a adoração precede a reconstrução. O relacionamento com Deus vem antes da expansão humana. Deus aceita a oferta e faz uma promessa. Nunca mais destruirei toda a terra por causa do homem. Deus estabelece uma aliança com Noé e com toda a humanidade. O sinal dessa aliança é o arco-íris. Ele representa a misericórdia após o juízo, promessa de preservação, fidelidade divina. Esperança toda vez que o arco aparece é um lembrete de que a destruição não é o plano final de Deus. Deus dá novas instruções. Multiplicai-vos, enchei a terra, governai com responsabilidade. A humanidade recebe uma nova chance. Mesmo sendo justo, Noé falha. Ele planta uma vinha, bebe vinho, embriaga-se e fica nu. Isso revela que a salvação não elimina a natureza humana caída. Mesmo os grandes homens de Deus são frágeis. O pecado não foi eliminado, apenas contido. Cam expõe a nudez do pai. Sem e Jafé cobrem Noé com respeito. Isso resulta em bênção para Sem, honra para Jafé, maldição para Canaã, filho de Cam. A história mostra que como lidamos com a fraqueza alheia revela nosso caráter. De Noé surgem todas as nações. A terra volta a ser habitada. A história continua, mas agora com um lembrete eterno. O juízo é real, mas a misericórdia triunfa. O dilúvio simboliza julgamento do pecado, purificação, recomeço, graça preservadora. No Novo Testamento, ele aponta para arrependimento, batismo, redenção em Cristo. A arca é símbolo de salvação. Cristo é a arca definitiva. Uma porta, Cristo. Um meio de salvação, Cristo. Um julgamento, Cristo. Um novo começo, Cristo. Assim como a arca salvou poucos, mas suficientes para recomeçar a humanidade, Cristo salva todos os que entram nele. A história do dilúvio não é apenas sobre água e destruição. É sobre justiça, misericórdia, paciência, obediência, esperança, redenção. Deus não deseja destruir, deseja restaurar. E assim como Noé encontrou graça, a graça continua disponível hoje. Se esta mensagem falou com o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que despertam a mente, fortalecem a fé e inspiram a vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Hoje você pode ser o instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento ajudam essa mensagem a ir mais longe. Obrigado por fazer parte dessa jornada.